Boa tarde, galera do Insta também. Estamos aqui no Facebook e no YouTube também ao mesmo tempo, se tudo der certo. Vou fixar aqui o tema da live de hoje. Só um minutinho, galera do Insta aí que eu tô fixando o tema. Pra quem não sabe, pra fixar o tema, a gente coloca o comentário e aperta o dedo nele. Só que costuma demorar um pouquinho. Foi. Eu sempre boto o tema pra que a galera que vai chegando não fique perguntando, tá? Oi, pessoal. Thay, Alê, Paola, Ana, Paula, Natasha. Tudo bem com vocês? Ó, galera, vamos lá. Seguinte, lembrando do nosso combinado. Então, hoje a gente vai falar aqui de 4 tipos de conteúdos que engajam. Tô aqui, ó, com a minha folhinha mágica de anotações. A galera tá chegando aí e quero reforçar o nosso combinado. Primeiro ponto, antes de entrar nos nossos combinados, é confirmar se o meu áudio tá ok pra vocês. Se vocês estão me ouvindo bem, podem me confirmar? Me confirmem por aí, dá um ok pra mim, se o áudio estiver ok. Deixa eu perguntar pra galera do YouTube e a galera do Facebook também. Gente, eu tô aqui multimídia, né? Vocês estão vendo? A princípio parece que tá tudo bem. Inclusive, eu quero até comentar uma coisa com vocês. Obrigada aí pela confirmação. Olha só, uma das objeções da galera em fazer live, né? É o seguinte, será que vai ter gente assistindo? Eu acho que as pessoas não vão assistir minhas lives. E agora, nesse momento, a gente tá aqui com 84 pessoas entrando na nossa live do Insta. Mas no meu canal do YouTube não tem ninguém. No meu canal do Facebook, deixa eu ver nesse momento. No Facebook eu não tô achando aqui onde que vê, mas a princípio também não tem ninguém, porque ninguém comentou lá. Então é super normal mesmo que no começo as pessoas não estejam presentes, percebe? E tá tudo bem que as pessoas não estejam presentes. A gente precisa trazer o nosso conteúdo, trazer o nosso melhor e a gente vai afiando o nosso machado com isso. A gente vai ficando melhor nisso, percebe? Então, ainda não entrei no conteúdo. Boa tarde para todo mundo que tá chegando. Eu tô apenas trazendo aqui pra galera a clareza do quanto ter muita gente na nossa live ou não faz parte do processo. E tô comentando aqui que nesse momento eu tô transmitindo a live no YouTube e no Facebook e eu não tenho ninguém me assistindo lá nesses canais. Por quê? Porque meu YouTube é um bebê, meu YouTube tem 100 inscritos mais ou menos. Então, faz parte desse processo mesmo, às vezes a gente fazer uma live e a gente ter pouca gente ali, tá? Obrigada pela contribuição de vocês em responderem a dúvida da galera. A Dione, por exemplo, tá aí, já tá na terceira live aqui comigo e já sabe aí que essas lives das 13h13 não ficam salvas. As lives de toda terça às 20 horas ficam salvas sim para reprise. Hoje às 20 horas eu vou fazer uma live com a Maria Cláudia aqui no meu perfil. Ela é especialista em emoções e ela vai contar pra gente como que a gente pode lidar com a nossa audiência nesse momento de quarentena, de pandemia, né? Porque a gente percebe que as emoções de todo mundo estão à flor da pele, né? Estão afloradas. Então, a gente, às 20 horas de hoje, vai ter outra live de conteúdo, só que vai ser com a Maria Cláudia. E ela vai trazer aí essa abordagem aí das emoções pra gente lidar com a nossa audiência. Alguém me falou aí que a fala tá com algum delay? Vocês podem me confirmar se a minha fala tá com delay pra todo mundo, por favor? E quem perguntou do meu canal do YouTube, você pode procurar lá por Priscila Batista. Eu não tenho um link fácil pra te passar agora, e até você acabou de me dar uma boa ideia. Mas assim, o YouTube, pelo que eu tenho percebido esses dias, tá picotando um pouco a transmissão. Então eu recomendo mesmo no próprio Instagram, tá bom? Bom, dito isto, vou abaixar aqui um pouquinho minha tela do computador, que tá bem aqui, ó, aqui embaixo de vocês, onde eu me vejo ali no YouTube e no Facebook. Ó, a galera falou que tá ok o áudio aí, que a transmissão tá casada aí, sincronizada, áudio e vídeo. Então, recomendo que você que tá com esse probleminha, saia e entre novamente, tá bom? Seguinte, então, vamos lá. Vamos para os nossos combinados. Primeiro, vou entrar nos 4 tópicos aqui dessa live. Vocês anotem suas dúvidas e deixem pro final, por favor, tá? Que aí eu consigo te entregar todo o conteúdo com todos os exemplos pertinentes. Se eu não der o exemplo do seu nicho, você me pergunta no final para eu poder complementar. E quem fizer pergunta aí, a live vai ficar salva, não vai? Eu peço aquela contribuição maravilhosa de vocês para avisarem que a live não fica salva, essa live de 13h13, tá? Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho. Opa, apareceu o computador. Beleza, tá beleza assim.
Então, estamos combinados? Vamos direto lá pro conteúdo. Antes até da gente entrar no conteúdo, eu tenho aqui, né, gente, as minhas anotações do que eu preciso me lembrar. Antes da gente entrar no conteúdo, eu quero agradecer todo mundo que tá aqui agora, que dedicou esse tempinho para acompanhar essa live comigo. Talvez você esteja na sua hora de almoço, talvez você esteja aí no seu período de quarentena mesmo, que você organizou para ver essa live. Quero te parabenizar por isso, te agradecer pelo seu tempo, pela sua atenção. Agradecer a galera que tá aí desde a primeira live aqui comigo, ou que tá desde ontem aqui comigo também. Super obrigada. Agradecer pelo recorde que nós batemos ontem juntos, atingindo 243 pessoas ao vivo. Isso nunca aconteceu antes. Então, assim, a gente tá incrível, essa comunidade que a gente tá criando tá incrível. E aí, eu vou até compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu. Ontem, depois da live, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que disse que a live contribuiu muito pra ela. E eu fiquei muito feliz por isso. E ela também me falou que ela sentiu que eu tava tratando vocês como números, pelo fato da gente ficar ligado aqui na nossa meta do Instagram. E aí eu falei pra ela que, na verdade, existe todo um contexto, que eu queria muito que a gente batesse recorde e que nenhum de vocês indicaria essa live pra ninguém se eu não estivesse agregando valor pra vocês aqui, se vocês sentissem que estavam perdendo tempo. Então, quando eu conto aqui os números que a gente tá alcançando, que nesse momento são 158, pra mim significam 158, agora 159 vidas que eu tô alcançando, que eu tô contribuindo com o meu trabalho totalmente gratuito aqui pelo Instagram. Então, esses números significam essas vidas pra mim, tá? Só quero que a gente alinhe isso, a gente tá na mesma página aí com relação a isso. E aproveitando, se você acha que vale a pena você estar aqui comigo, que seu tempo tá sendo bem dedicado aqui, que tá valendo pra você, eu vou te pedir pra gente bater o recorde de ontem. A gente ontem chegou a 243 pessoas pelo registro que eu tive, inclusive eu recebi muitos e muitos prints da galera falando, printando, né, o número crescendo. E foi incrível, inclusive eu recebi mensagens de pessoas que me disseram que me acompanham desde quando minha live tinha 10 pessoas, sabe? Isso é fruto do meu trabalho, isso é fruto do que eu ensino pra vocês também, e essa é a jornada que vocês têm pela frente se vocês seguirem nesse caminho. Então, se você acha que vale estar aqui nessa live comigo, pegar esses conteúdos comigo, que você tem outros amigos, outras pessoas da sua vida que empreendam, que valham pegar essas dicas aqui também, clica no aviãozinho que tá bem aqui na reta do meu dedo, pra quem estiver assistindo no Instagram, e manda essa live para outra pessoa. Ou no Facebook você pode comentar ali na área de comentários, essa pessoa que deve ser teu amigo no Facebook, para ela ver. E no YouTube você pode pegar o link e mandar. Embora hoje a gente não tenha ninguém no Facebook e no YouTube, isso faz parte da nossa jornada, beleza? Então bora pro conteúdo. Deixa eu só clicar aqui para eu ver o tempo que a gente tá levando, 7 minutos agora. Beleza, então vamos lá, ó, galera. Nossa meta de hoje é superar a meta de ontem, que foi 243 pessoas aqui, ó, tá? Nesse númerozinho. Então clica no aviãozinho aí, manda para 3 amigos, manda pra galera que vai gostar de acompanhar esse conteúdo. Então o conteúdo de hoje são os 4 tipos de conteúdos que engajam, tá? Esses 4, a gente vai entrar aqui em 4 tipos. Eu vou te dar vários exemplos dentro desses tipos. E eu quero que você se lembre também que o seu nicho é açougue virtual, seu nicho é artesão, seu nicho é fotografia. Independente do seu nicho, você precisa ter um olhar atento para esse conteúdo que eu vou compartilhar com você, para você capturar essas dicas, você capturar esse conteúdo e aplicar para o seu negócio. O exemplo que eu dou aqui não é um exemplo para o nicho A, B ou C, é um exemplo para qualquer pessoa, tá? E aí, então, tira essa chavinha de você que fica te pedindo exemplo pro seu nicho e coloca a chavinha do empreendedor que olha com aquele olhar de buscando oportunidades, aquele olhar de aproveitar as oportunidades, tá? Então, claro que eu vou dar vários exemplos aqui, só que eu não consigo dar exemplo para todo mundo, inclusive porque se a gente bater aqui a meta de mais de 243 pessoas, e eu tô contando com vocês, impossível, né? Essa live ia durar infinito, tá bom? Então, atentem-se aos exemplos para aproveitar para o seu negócio, mesmo que não seja um exemplo do seu nicho, porque isso serve para o seu nicho, tá? E aí, primeiro eu quero começar falando sobre a criatividade. Muita gente acredita que precisa ter criatividade para criar conteúdo. E na verdade, para criar conteúdo, a gente precisa trabalhar uma coisa que eu já ouvi falar como combinatividade. E aí, só fazendo parênteses aqui, alguém me disse que tá travando. Queria que vocês confirmassem se tá travando pra vocês também. Se tiver, eu vou trocar aqui pro meu 4G. Alguém mais pode me confirmar se tá travando aí na galera do Insta? Ó, não tá travando não. Show, obrigada Bela pela resposta. Quem tiver travando, busca mudar sua internet aí pra ver se pega, tá?
Bom, então não precisa ser uma pessoa criativa para você criar conteúdo. Você precisa trabalhar a combinatividade. O que é a combinatividade? Eu não tô me lembrando agora de quem é esse termo, tá? Esse termo não é meu e eu sou uma profissional que gosto de honrar aquela pessoa da onde eu aprendi o que eu compartilho aqui com vocês. Mas nesse momento eu não tô me lembrando o nome da pessoa. Mas o que ele chama de combinatividade? Ele chama de combinatividade o nosso ato de combinar coisas que a gente já viu por aí, que a gente já aprendeu, que a gente já estudou, que a gente já ouviu falar. Então, por exemplo, a Fetarte falou que acha que é o Murilo Gun. Eu também desconfio que seja ele. Obrigada, vocês estão contribuindo aí, falando no nome dele. Obrigada. Eu tava na dúvida se era ele ou outra pessoa. Perfeito, Murilo Gun. Então, o que é a combinatividade, né? Nas minhas palavras agora e não nas do Murilo. No meu entendimento, a combinatividade é a gente pegar o nosso repertório. O que faz parte do nosso repertório? Os filmes que a gente viu, as viagens que a gente fez, os cursos que a gente fez, os livros que a gente leu, falei livros, as séries, as conversas que a gente teve, a nossa formação ou as experiências que a gente teve na vida, tá? Então, a gente pega essa nossa bagagem, imagina uma mala cheia de coisas ali, cheia de, coisas que a gente trouxe nessa vida, que a gente construiu até aqui, que a gente aprendeu, até as mínimas conversas que a gente teve, tá? Essa mala, com tudo que a gente tá vendo acontecer aqui fora, a gente pega isso e faz essa combinatividade, combina isso. E assim que a gente cria conteúdo, assim que a gente pode ter infinitas ideias de conteúdo. É claro que num processo estruturado, como acontece lá no meu curso Segredos do Engajamento, a gente tem um começo, meio e fim. A gente entra lá no posicionamento, no cliente ideal, no mapa do cliente ideal, entra lá em todas as linhas editoriais, aí entra na criação de conteúdo, tá? Então existe um processo para isso. Mas o que eu quero compartilhar com você aqui é uma forma de encurtar esse teu caminho para começar a compartilhar, a criar conteúdo por aí, independente de você ser meu aluno agora ou não, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui sobre o princípio da combinatividade do Murilo Gun, que é a gente pegar essa combinação do nosso repertório com tudo que a gente vê por aí. Então, por exemplo, hoje nessa aula aqui, talvez tenha alguém aqui que seja do mesmo nicho que eu. Tenha alguém que também ensina sobre Instagram, que também ensina sobre engajamento. Essa pessoa vai ver aqui a minha forma de explicar isso tudo. Ela pode criar um conteúdo a partir disso? Pode. Ela pode pegar toda aquela bagagem dela que ela tinha já e unir com tudo que ela tá aprendendo aqui comigo, e aí ela vai casar algumas coisas, ela vai mudar algumas coisas e vai criar isso do jeito dela, percebe? O que é muito diferente da gente copiar o trabalho de outras pessoas, né? É muito diferente de, por exemplo, eu entrar no perfil da Cris Ferreira, por exemplo, Feliz Vida, e ver lá um conteúdo dela e pegar e trazer esse conteúdo pra mim e quase que escrever com as mesmas palavras. Então é muito diferente. É muito diferente de eu ver, por exemplo, a Tafite, a Alê, dos Sabores da Alê, criando produtos dela lá, de vida saudável e tudo mais, o cardápio fit delas, e criar exatamente o mesmo cardápio no meu negócio. Então, a combinatividade, ela é muito diferente da cópia, tá? A cópia, por exemplo, a Ná Sartori, ela é do meu nicho. Ela faz a mesma coisa que eu. E ela tá falando ali, aprendendo muito com você. Ela vai pegar toda a bagagem dela, que ela trouxe até aqui, vai unir com as coisas que ela vai ver aqui nessa live e vai criar um bem bolado dela, sabe? Imagina uma sopa também. Quando a gente vai preparar uma sopa, uma salada, qualquer coisa do tipo. A gente pega lá vários ingredientes, né? Por exemplo, eu adoro manga na salada. Então, manga na salada pra mim é uma delícia. Mas pra você não. Então, percebe como é a nossa combinatividade? Eu adoro manga com cani na salada. Não sei se vocês conhecem o que é isso, mas eu adoro. Tem gente que não gosta, então é a mesma coisa. A combinatividade é isso, é a gente olhar para o nosso imenso cardápio de conteúdo, de experiências, de bagagem e escolher ali o que a gente vai pegar e escolher também o que a gente vê por aí, tá? E eu vejo muitas pessoas sendo mais reprodutoras do que sendo criadoras de combinatividade, sabe? Pessoas que vão lá, por exemplo, no perfil da Dani Rios, que fala de alta performance e qualidade de vida, e vai lá pegar a forma que a Dani fala daquilo. Vai lá no perfil de uma personal e vai pegar a forma que ela fala daquilo. E isso é totalmente, eu até diria que isso é totalmente antiético, tá? Além de comprometer também o teu conhecimento, sabe?
além de comprometer a tua credibilidade. A Cris falou aí do livro Roube como um Artista. Esse livro é hiper prático, é maravilhoso, é uma leitura fácil, rápida. As letras são até grandes, sabe? Pra quem não gosta de ler, é assim, uma leitura que você engole rapidamente, sabe? Ele fala muito disso, que é muito diferente você roubar uma ideia e trazer pra você do que você roubar como um artista, né? Porque a gente sabe que nesse mundo nada se cria, só que o plágio, a cópia, é muito feio, né? Então, isso também acaba comprometendo a sua credibilidade. Como eu gerencio várias contas, eu já vi muitos casos de cópia acontecerem, tanto no meu conteúdo quanto no conteúdo dos meus clientes. E sabe o que acontece? As pessoas que reportam pra gente a cópia são nossos seguidores, são seguidores daquela pessoa. Então imagina o seguinte, você tem lá os seus seguidores, você copia alguma coisa de outra pessoa. Você copiou lá um produto que a Lê vende, o nome que ela deu pro produto dela você copiou. Aí você vai... Você tem seguidores que eles também seguem a Lê, percebe? Os seus seguidores, eles gostam do seu assunto, do seu universo. Então, eles não seguem só você. Você não é, oh meu Deus, a fada mágica que só você tem aquelas ideias que ele acha que só existe você no seu mercado. Ele segue outras pessoas também. Então, um dia ele vai ver o conteúdo lá no perfil da Lê, Sabores da Lê. A Lê publicou aquilo primeiro. E beleza, ele viu e tal, não sei o que. Daqui a um dia, no dia seguinte, 2 dias, não sei quantos dias, você vai e publica aquela tua cópia. O seu seguidor vai perceber de onde veio aquela ideia. Porque o seu seguidor, ele segue mais do que você no seu nicho, sabe? Ele segue mais pessoas. Então, a cópia também compromete sua credibilidade. Todas as vezes que a gente descobriu... Não, na verdade, 80% das vezes que a gente descobriu cópia foi porque os nossos seguidores denunciaram. Os nossos seguidores foram lá nos comentários da pessoa e falaram, esse post é do perfil? Aí marcava o perfil do meu cliente ou o meu perfil. Então, a gente descobre isso, sabe? O criador do conteúdo descobre, mas o grande impacto disso não é só para o criador do conteúdo, é para tua própria credibilidade, tá? Pro quanto você vai ser comprometido com isso. Poxa, eu vejo assim, por exemplo, eu entrei no perfil de quem? Vamos ver aqui um nome que eu não conheço, porque eu fico sempre citando os mesmos exemplos. Eu entrei no perfil da Marcele, aí eu descobri que a Marcele copiou um conteúdo da fulana XYZ. Cara, eu vou pensar assim, se a Marcele copiou esse conteúdo, o que mais a Marcele não copia, né? O que é realmente conteúdo da própria Marcele? Será que eu posso confiar na Marcele? Será que eu posso comprar o que a Marcele tá me vendendo? Não sei. E isso não vale só para quem é criador de conteúdo como eu, por exemplo, né? Eu tenho meu curso, então eu crio conteúdo. Isso vale para qualquer pessoa. Vamos dizer, alguém aí que tem salão de beleza, pega a foto do amiguinho, né, do salão de beleza do amiguinho e publica lá no seu. Aí eu vou lá, fiz o cabelo no amiguinho e comento lá no seu perfil. Olha só, essa foto não foi no seu salão, não. Foi no do fulano de tal. Então, o que acontece é que você vai se comprometer sim. Gera essa desconfiança, você perde credibilidade e você pode perder vendas, você pode perder uma série de coisas aí, tá? Então, nesses casos de cópia, o que eu faço? Se for das contas que eu gerencio, eu entro em contato com essas pessoas e eu assumo, eu visto uma camisa de que eu tô ali para ajudar, porque eu sei realmente que isso vai comprometer a credibilidade daquela pessoa. Então, eu vou lá e digo assim, olha, tudo bem, não sei o que, um seguidor da minha cliente comentou que você tá copiando alguns conteúdos nossos e se você quiser eu posso te sinalizar quais são. Eu não sei exatamente se tem uma equipe sua fazendo isso, mas eu posso te sinalizar quais são esses conteúdos. E eu tô te avisando porque eu sei que isso compromete muito a sua credibilidade. Você pode ter um impacto grande no seu negócio, você pode manchar a sua imagem. Então, se você quiser, eu te notifico quais são os posts para você tomar uma decisão sobre isso. Ou então você pode colocar os nossos créditos lá nos seus posts. E aí, na maioria das vezes, funciona. Algumas vezes também não funciona. As pessoas simplesmente não fazem nada e deixam e fingem que não sabiam e tudo mais. Mas aí eu visto essa camisa de que tô ali pra ajudar, falo sobre a credibilidade. E aí quando é o conteúdo meu, né, quando sou eu mesmo que sou copiada, o que eu faço é mandar mensagem pra pessoa nessa mesma vibe, falando da credibilidade, mas também falando o seguinte, inclusive eu ensino a criar conteúdo autêntico lá no meu perfil do Instagram. Se você quiser algumas dicas sobre isso, se você quiser aprender sobre isso, ou ensinar a sua equipe, recomenda o meu perfil, entra pra você ver, que você vai ver como eu posso te ajudar. Então essa é a forma que eu abordo geralmente quando a gente tem um caso de cópia, tá? Fica essa sugestão aí pra vocês também.
tá bom? Então, a gente tem aí, a gente vai trabalhar na criação de conteúdo sobre o princípio da combinatividade do Murilo Gun, que é pegar o nosso repertório, que a gente vê, e combinar da nossa forma, fazer a nossa salada. Prefiro salada do que sopa, então vamos falar em saladas. Então, fazer a nossa salada com relação a isso. E a gente tem também aí os tipos de conteúdo, então, que a gente vai poder trabalhar essa combinatividade, que a gente vai poder criar essa nossa salada, e a gente vai ver, então, os 4 tipos de conteúdo que engajam. Dito isto, a gente ainda não bateu o nosso recorde, eu preciso te lembrar, compartilha essa live, clica aqui no aviãozinho e manda aí pra galera e fala, vem pra essa live, não perde porque ela não vai ficar salva, beleza? Bom, seguinte, lembrando que cada live aqui a gente tem um foco, né? A gente já viu live de práticas, né? Que foi lá, a nossa primeira live foi de mentalidade, foi pra gente virar a chave lá. A gente viu ontem uma live também de prática, né? Mais voltada pra prática, que era o raio-x do seu perfil. E hoje a live é de conteúdo. Então, guardem suas dúvidas sobre outros assuntos para lives de outros assuntos, beleza? Pra gente otimizar, todo mundo aproveitar ao máximo. E já comi 20 minutos aqui só nesse papo com vocês, mas é um papo super relevante. Agora vocês já sabem, por exemplo, como lidar com o caso de cópia. E já sabem o que é a combinatividade, que é o que a gente vai se basear aqui, beleza? Primeiro tipo de conteúdo que engaja. São conteúdos, e aí, antes de eu falar o nome, eu quero dizer pra vocês que eu sou péssima com nomes, tá? Títulos não é comigo, eu sou péssima com títulos, eu sou geminiana, eu tenho muitas dúvidas, eu não posso ter muitas opções, porque eu quero escolher todas. Então, eu dei aqui alguns nomes, né? Eu classifiquei esses tipos de conteúdo, e aí você dá o nome que você quiser ou mantém esse nome pra você entender, tá? Primeiro tipo de conteúdo que engaja é conteúdo informativo. Tá? O que é conteúdo informativo? Lembrando que esse nome eu escolhi, mas não sou muito boa não. Conteúdo informativo são, por exemplo, notícias, novidades, pesquisa. E aí vou te dar alguns exemplos. Eu sou a rainha dos exemplos e é por isso até que eu acabo estendendo muito meus vídeos, tá? Você já deve ter percebido isso. Meus alunos, então, eles percebem. Porque eu gravo uma aula e eu começo a dar exemplo de todos os alunos que eu tenho. Então, eu quero atender todo mundo e eu tenho que até editar isso depois nas aulas. Então, notícias, novidades e pesquisas são conteúdos o quê? Informativos. Vou dar um exemplo. Quando, no caso da Lufiô lá, a taxa Selic caiu e toda hora tá caindo, as pessoas não sabem o que significa a taxa Selic cair. A galera tem uma grande parte dos seguidores dela que nem sabe o que isso significa. Qual é o impacto da taxa Selic cair, sabe? Então, a gente, quando a taxa Selic cai, é o quê? É uma notícia, concorda? Então, a gente faz um conteúdo informativo para contextualizar aquilo, para trazer clareza sobre aquilo pra galera, entende? E aí, só um detalhe aí, respondendo até uma dúvida que mandaram, 4 tipos de conteúdo conteúdos que engajam, tanto no feed, quanto nos stories, quanto em live, onde você quiser, tá? A ideia é o conteúdo, tá? Então, a gente tem ali os conteúdos informativos. Quando, por exemplo, no caso do mercado financeiro, tem alguma notícia muito importante, ou mercado, ou consumo, por exemplo, agora na época de quarentena, os bancos iniciaram várias coisas novas, né? Abriram crédito, enfim, várias coisas, várias notícias surgiram diante da pandemia, diante da quarentena, que eram importantes, por exemplo, e impactavam as finanças das pessoas. Então, lá no perfil da Lufiô, a gente trouxe muitos conteúdos nesse viés informativo, trazendo notícias, mas aí lembrando, não é só notícia, né? Porque se você compartilha só uma notícia no seu perfil, exemplo, a taxa Selic caiu para 4,5% ao ano. Gente, a pessoa não sabe, você passou ali uma notícia que ela poderia ter visto em qualquer lugar, que ela pode ter visto no jornal e continuou sem entender, ela pode ter aberto a Globo.com e continuou sem entender, ela pode ter visto no Twitter e continuou sem entender. Então, esse viés de conteúdo informativo não é apenas aí baseado em notícias, novidades, pesquisas, ele não é apenas um conteúdo que você vai postar no feed ou nos stories. Até me perdi, que eu parei pra ler aqui a pergunta e me perdi. Isso é difícil de acontecer, é difícil de eu me perder. Mas então, calma, deixa eu... lembrei. Então, o conteúdo informativo que vai ter ali, então, notícia, novidade, pesquisa, ele não é um conteúdo que é puramente a novidade, que é puramente a pesquisa, que é puramente a notícia. Não é isso. É você pegar aquilo que saiu e contextualizar, sabe? É você dizer, aquela notícia saiu, beleza, qual é o impacto disso para o seu cliente ideal? O que isso vai mexer com ele? Por que isso importa para ele? Muitas vezes o nosso cliente ideal ele não tem consciência disso ainda, como é o caso da taxa Selic. Quantas pessoas aqui sabem qual é o impacto da taxa Selic na sua vida, no seu bolso?
Alguém aí sabe? Talvez você não saiba. Então, se a Lu compartilhasse lá só assim, taxa Selic caiu pra não sei quanto, não sei o quê, isso pra você não é nada. Você viu o William Bonner falar isso no jornal, você viu lá no Twitter, você viu na Globo.com e você continuou sem entender, porque ela não te explicou o que isso significa. Então, esse viés de notícia, informação ou pesquisa, ele precisa ter o contexto. É você pegar isso e contextualizar. E claro, por que isso engaja, né? Porque quando sai uma notícia dessa, todo mundo quer saber. Então você vai ser o portador daquela notícia, sabe? Só que contextualizando para o seu nicho. Vou te dar um exemplo. Pode ter saído, por exemplo, uma pesquisa dizendo que... eu já ouvi falar, não tenho certeza, tá? Eu não pesquisei a fundo isso. Mas eu ouvi dizer que com a quarentena, na China, aumentou o número de divórcios. Alguém ouviu falar nisso? Então, se alguém aqui fala de relacionamentos, concorda que pode usar essa notícia para contextualizar alguma coisa e falar sobre isso? Tem uma menina que me segue, a Larissa, ela fala de relacionamento. Ela pode, por exemplo, usar uma notícia como essa para dizer o quanto é importante, por exemplo, a gente escolher a pessoa que vai estar ao nosso lado. Por quê? Por que aumentou o número de divórcios na China? Porque as pessoas estão em casa. As pessoas estão em casa, o marido e a mulher têm que saturar agora 24 horas. Então, se eles fizeram mais escolhas, vamos dizer assim, né? Se eles são incompatíveis, isso vai ter um impacto o quê? No fim do casamento. Então, percebe como é você pegar uma notícia e contextualizar com o seu nicho? A mesma coisa, meninas de vida saudável. Saiu uma notícia dizendo que a obesidade está aumentando XYZ. Aí você pode, então, de repente ali vai ter na notícia os comportamentos que contribuíram para isso. Mas se não tiver, você pega aquela notícia, a obesidade aumentou em tantos por cento no Brasil, por exemplo, e traz para o seu negócio. Você pode dizer, você faz uma pesquisa, você vai perceber X comportamentos que interferem, né, que aumentam as chances de obesidade. E você pode compartilhar isso. Então, é pegar essa questão da notícia e contextualizar e trazer mais clareza para as pessoas e trazer para elas o contexto, algo que elas não entenderam. Galera de salão de beleza, saiu uma notícia de que procedimentos com formol aumentam as chances da pessoa ter câncer. Vamos dizer, eu não faço a menor ideia se isso tem a ver, tá? Tô dando um exemplo. Saiu uma notícia relacionada a isso, a um produto de estética, alguma coisa que você usa lá no seu salão. Você traz esse conteúdo e você pode dizer, por exemplo, olha, mas não se preocupe. Eu, por exemplo, faço escova progressiva, escova de turmalina, para quem é de salão vai entender. Eu, por exemplo, se sair uma notícia dessa, que eu não posso nunca mais fazer o meu cabelo lá na turmalina lá, eu vou falar assim, meu Deus, então o que eu faço com isso, né? O que eu vou fazer a partir de agora, já que eu não posso mais fazer meu cabelo, que eu tanto amo lá com a Lani, que fica perfeito. Então, a Lani, lá do meu salão, ela pode fazer um post dizendo, olha, mas a gente tem esse produto aqui, essa opção aqui, isso, pra você poder fazer o seu cabelo, continuar com o seu cabelo lindo, liso e tal, do jeito que você gosta, percebe? Pegar uma notícia e contextualizar, beleza? E aí, dentro ainda de notícias, novidades, pesquisa, você pode também pegar, por exemplo, saiu lá a galera de salão, saiu lá uma pessoa, tá super em alta agora com cabelo verde, lembra que eu dei exemplo aqui? Não sei qual foi a cor que eu usei, mas vamos dizer cabelo verde. Pegou lá aquela pessoa de cabelo verde. Você pega aquela notícia e aproveita para o seu perfil. Vamos dizer, consultora Mary Kay. Entrou lá no Big Brother uma pessoa que era consultora Mary Kay, ela ganhou o Big Brother. Ou sei lá, não interessa se ela ganhou. Ela entrou no Big Brother e ela contou que ela era consultora Mary Kay. Pega aquela pessoa lá, pega aquela notícia lá e usa para o seu negócio. Então, de novo, eu não vou passar aqui por todos os exemplos, porque é humanamente impossível eu dar exemplo para todos vocês, mas a ideia é olhar para a notícia e aproveitar ela para o seu nicho, contextualizar no seu nicho. Não usem esse fato, né, da gente compartilhar notícias pra gente só falar da notícia, né? Só compartilhar a notícia sem contextualizar. Não é isso, é contextualizando. Galera de fisioterapia, pode compartilhar, saiu alguma notícia falando, por exemplo, de que, sei lá, por exemplo, olha só, acabei de pensar uma coisa. O meu tio, ele fez uma cirurgia. E aí ele teve uma complicação, como se chama? Aquela complicação aqui nos membros inferiores. Eu esqueci o nome. E aí, que aí afeta o pulmão. Alguém me lembra aí? Minha tia vai lembrar. E aí ele me falou, sabe o quê? Que quando ele saiu do hospital, se ele soubesse que a falta de movimento poderia trazer essa embolia pulmonar, que é essa outra coisa, trombose, que a trombose traz, ele teria se movimentado mais. Então, às vezes, pode sair uma notícia com relação a isso,
que você pode pegar e trazer para o seu negócio, sabe? Olha, se você, por exemplo, é recém-operado, você precisa das partes inferiores, é importante que você mantenha o movimento, porque isso pode trazer complicações, não sei o quê. Gente, tem milhões de possibilidades. A ideia é você pegar aquela notícia e você contextualizar para o seu negócio. Mostrar para a pessoa quais são os impactos na vida dela. Mostrar para ela o que aquilo tem a ver com a vida dela. Por que ela tem que se importar com isso, tá? Então, essa é a lógica aí dos conteúdos informativos, que é o primeiro tipo de conteúdo que a gente viu aqui, que gera engajamento, que são notícias, novidades e pesquisas, beleza? Então, tem aí esses 3 exemplos desses conteúdos. E por que esses conteúdos engajam então? Porque todo mundo tá querendo saber disso, né? Ouvir um burburinho, a pessoa quer saber. Ou então, por exemplo, no meu caso, né? E que tem gente aí de tecnologia também. Eu trabalho com o Instagram. Quando sai uma novidade no Instagram, eu compartilho como funciona aquela novidade. É uma novidade, percebe? Eu conto como funciona, como a pessoa pode usar, e isso acaba também trazendo engajamento, porque a galera quer descobrir. Percebem? Então, tem muitas possibilidades. Para quem chegou agora, primeiro tipo de conteúdo que gera engajamento são conteúdos informativos, e dentro desse universo a gente tem como exemplos notícias, novidades e pesquisas, tá? Geram engajamento. Segundo tipo de conteúdo que gera engajamento são conteúdos, e aí de novo, lembrando, eu não sou boa com nomes, e eu dei o nome para ele de guias, são guias, mas eles também podem ser conteúdos educativos, dê o nome que você preferir, tá? E o que são esses guias? O que são esses tipos de conteúdo? São passo a passos, erros, melhores práticas. Eu fiz uma live aqui esses dias sobre 5 perguntas que ficam mais fáceis da gente gerar conteúdo, e 3 delas se encaixam aqui nos guias, que é o como, porquê ou o que. Então, conteúdos que são guias. Eu vou recapitular aqui esses tópicos e vou dar exemplos, tá? Conteúdos guias ou educativos podem ser passo a passos, podem ser erros, podem ser melhores práticas, podem ser como, porquê ou o que é. Então, exemplos. 3 passos para você ter mais engajamento no seu perfil. Exemplos. 5 erros que as pessoas cometem e que prejudicam o seu engajamento. Exemplos dos nichos de vocês. 3 coisas que você faz no seu dia a dia que fazem você engordar e você pensa que não tem o menor impacto. Exemplo da galera de fotografia. 3 erros que as pessoas cometem ao contratar um fotógrafo para o seu casamento. Exemplo de artesanato. 3 erros que você comete para manter os artesanatos que você compra. Por exemplo, eu me lembro que quando eu tinha uns 17 anos, eu tinha um namorado e eu ganhei uma caixa linda que a mãe dele fez. Uma caixa bonita, assim, de bijuteria, sabe? Era linda, linda, linda. E ela ainda tinha uma parte alto relevo em cima. Só que eu acho que a forma como eu armazenei aquela caixa, né, que eu cuidei dela, danificou ela perdeu a durabilidade, sabe? Ficou mais feia. Então, quem trabalha com artesanato pode contar, por exemplo, 3 erros que as pessoas cometem ao cuidar do seu artesanato, por exemplo. Galera de psicologia, lembra, o nome desse tipo de conteúdo são guias, né? Guias ou conteúdos educativos. Então, as psicólogas podem, por exemplo, compartilhar assim, 3 indícios de que você está entrando em depressão. Aí você conta lá 3 sintomas que as pessoas em depressão costumam ter, e você pode dizer lá nos comentários, procure ajuda, você pode ter outros sintomas, você pode ter se você tiver apenas um desses, não significa que você tem depressão, mas busque a ajuda de um profissional. Por exemplo, eu tenho as alunas de vida saudável. Elas falam, por exemplo, de restrição a glúten, esse tipo de coisa. Agora, sim, para alguém que sabe quais são os sintomas de restrição a glúten, né? Como é que se fala? Intolerância a glúten, inclusive a Natasha Pessini tá aí, pode me corrigir. Para quem sabe exatamente o que é isso e quais são os sintomas, está muito claro. Mas eu não sei se eu tenho intolerância a glúten. Então, 3 passos para você descobrir, 3 sintomas que você pode ter se você tiver intolerância a glúten. Percebe? Então, gente, tem 1000 formas da gente ver isso. Manicures. Vamos pensar, manicure você fala para a sua cliente ideal. Eu tô pensando aqui, ó, talvez assim, 3 erros que você comete depois que você faz as unhas. Exemplo, você vai fazer suas atividades domésticas, você vai danificar sua unha. Segundo exemplo, uma coisa que eu já percebi, tem alguma coisa que eu faço depois que eu faço a unha, que a unha fica fosca, sabe? A manicure deve saber qual é o erro nisso. Que mais? Dentro de manicures. Ficar com esmalte por mais de X dias.
Por quê? Porque de repente se você fica com esmalte não sei quanto tempo, a sua unha pode ficar com mofo, sei lá, pode acontecer isso ou aquilo, percebe? Imóveis, não sei se você aluga, se você vende. 3 erros que as pessoas cometem ao buscar um imóvel para alugar. Elas não reparam se o imóvel tem, por exemplo, infiltração, elas não olham para o preço do IPTU e podem acabar se surpreendendo nas contas no final das contas. Elas não conhecem a localidade para saber se tem transporte público, isso ou aquilo. Exemplo, né, gente? Então, de novo, esses conteúdos tanto faz pro feed ou pros stories. São exemplos de conteúdo, tá? Galera de pousada e hotel, vamos pensar aqui, erros, melhores práticas, como aproveitar melhor a sua estadia num hotel ou numa pousada que você vai ficar. Aí você pode contar ali, chegue com antecedência, leve seus pertences pessoais, confira se a pousada te oferece kit de banho, né, toalha, não sei o que, confira os serviços que a pousada te oferece. Ou, por exemplo, 3 dicas para você escolher a melhor pousada que você vai, para você ter a melhor experiência. Busque saber isso, busque saber aquilo, busque saber aquilo outro, tá? Dentista, nossa, dentista tem muito, a galera da área da saúde tem muito. Dentistas, então... 3 erros que você comete no seu dia a dia que prejudicam os seus dentes, que podem fazer com que você tenha mais cáries, que podem fazer com que você precise fazer um canal, que você precise fazer isso, fazer aquilo. Salão de beleza, como, por exemplo, agora na quarentena, como fazer hidratação em casa. A pessoa não vai deixar de ir no seu salão. Eu jamais deixaria de ir num salão pra cortar meu cabelo, pra fazer qualquer coisa. Eu, por exemplo, eu arrisco cortar meu cabelo. E nem por isso eu deixo de ir num salão pra aprender, pra pessoa fazer pra mim. Porque eles fazem muito melhor que eu, percebe? Moda tem milhares de dicas. 3 formas de você combinar uma blusa baby look. 3 formas de você usar a saia midi. Aí você faz ali 3 fotos de looks diferentes. Percebe? Tem muitas possibilidades, muitas possibilidades. A Giza é corretora de imóveis, já dei exemplo aqui de imóveis também. E agora, como eu disse pra vocês, eu tô procurando uma cobertura pra alugar na Tijuca. E então tá, o que eu tenho, quem é do ramo de imóveis aí, o que você acha, 3 dicas que você acha que eu tenho que ter atenção ao alugar uma cobertura? Galera de decoração, 3... eu tô falando 3 porque eu só peguei pra esse número pra exemplo, tá? Galera de decoração, 3 erros que as pessoas costumam cometer ao comprar os móveis para sua casa. Por exemplo, eu já cometi um erro na minha casa anterior, que a gente comprou um móvel para a sala que era muito baixo. E para o quarto a mesma coisa, a gente comprou o rack antes de comprar a cama e antes de comprar o sofá. Então, na hora que a gente combinou tudo, ficou uma porcaria. Então, a galera de decoração pode trazer esses exemplos aí, tá? Vamos lá, então. Gente, já dei exemplo pra caraca. E detalhe, tô vendo que a galera aí tá dando exemplo pra outra galera, né? Tá dando exemplo pros outros nichos. Perfeito. Então, recapitulando, segundo tipo de conteúdo que gera engajamento são os guias ou conteúdos educativos, que podem ser passo a passos, como eu falei, 3 passos para isso, 3 passos para aquilo. Podem ser erros, X erros disso, X erros que comprometem tal coisa, que fazem você levar tal coisa, que fazem você gastar mais, que fazem você perder tempo, que fazem você ficar sem saúde, que fazem você engordar, que fazem você não aprender o que você precisa aprender, não passar no concurso, que fazem você ficar deprimido, que fazem você ficar triste, que fazem você perder a motivação, que fazem a sua unha ficar enfraquecida, que fazem seu cabelo ficar destruído. Gente, muito exemplo. E confeitaria, nossa, confeitaria tem muito, já dei muitos exemplos aqui também. Quando eu me casei, e aí pra mim o guias e educativos seria muito importante. Eu me casei no cartório. Eu fui procurar bolo pra fazer o meu casamento, a nossa comemoração foi em casa, né, porque foi no cartório, e foi um brunch. Então era 11 horas era o nosso casamento no cartório e a comemoração foi depois disso. Eu tava procurando um bolo pra comprar, bolo de casamento de dia. Foi essa a minha pesquisa que eu fiz no Instagram. E aí eu comprei com uma amiga minha que faz bolos maravilhosos, a Julinha da Sweet Boutique. Só que a Julinha me mandou o cardápio dela e tinha milhares de opções de massas, milhares de opções de recheios, de combinações de recheios e também do confeito do bolo, não sei como é que fala, tipo da decoração do bolo, sabe? E eu falei assim, meu Deus, e agora? Eu fiquei cheia de dúvidas. Que massa será que fica boa com que recheio, né? E será que vamos dizer, enfeite do bolo
fica legal para bolo de casamento de dia, percebe? Ó, já tem várias sugestões aí da galera. Então, confeitaria tem muito também, tá? Dicas de combinações, dicas de como escolher essa combinação para criar o seu bolo inesquecível pro dia do seu casamento, dicas de repente, por exemplo, pro bolo agradar a todos os convidados. 3 erros que as pessoas costumam cometer a comprar um bolo para festa. Exemplo, pedem bolos muito específicos, bolo de coco, por exemplo. Tem várias pessoas da minha família que não gostam de bolo de coco. Então, se eu comprasse um bolo de coco, várias pessoas não iam gostar. Então, talvez as confeiteiras tenham exemplos, tenham dicas, né, para pessoa escolher bolos que costumam agradar mais gente, tá? Então, aí, de novo, recapitulando pra gente ir pro ponto 3, depois eu volto nos exemplos aí que vocês pedirem, tá? Aguardem aí o pedido de vocês de exemplos. Segundo tipo de conteúdo que gera engajamento são os guias ou conteúdos educativos. Se a gente não bateu nossa meta ainda, por quê? Clica aí no aviãozinho e manda pra galera. Guias ou educativos. Passo a passos, erros, melhores práticas, como, porquê e o que é. São tipos de posts que servem como guias ou posts educativos. Beleza? Guardem os exemplos que vocês estão pedindo pra gente falar depois, senão não vou conseguir. A gente tá em 40 minutos, temos só mais 20. Terceiro tipo de post que gera engajamento são posts de inspiração ou posts que divirtam a sua audiência. Quais são os exemplos desses posts? Frases, histórias, memes, posts de entretenimento também, tá? Agora, você vai pegar lá a frase do Steve Jobs, vai compartilhar no seu perfil e não vai falar mais nada na descrição. Pra que a pessoa precisou desse post na vida dela? Não precisou, gente. Você vai pegar a frase do Walt Disney, você vai botar no seu perfil. Você não vai escrever nada mesmo? Você de novo não vai contextualizar o seu post? Não vai dar engajamento. Não adianta postar o que quer que seja, pode ser uma poção mágica. Se você não escrever na descrição do post, você não contextualizar, não vai ter engajamento. Então, isso também serve para as frases. Não pegue uma frase de efeito, coloca no seu perfil pensando que ela vai fazer uma grande mágica. Porque essa frase de efeito tá lá no Google, tá lá no Twitter, tá lá no Pinterest, tá lá em milhões de perfis. E isso não é o menor diferencial para você. Então o diferencial é você contextualizar. 230 pessoas, quem vai botar aqui mais 6 pessoas? 31. Vambora. Ai, caiu 29. Vamos aqui, a gente só precisa de 6 pessoas nessa live a mais pra gente bater nosso recorde de ontem. Então, não adianta usar frase, usar um post, ser uma selfie sua sem contextualizar, usar um meme sem contextualizar. Se você fizer isso, você não vai ter o engajamento que você quer. Você vai continuar ali com umas curtidinhas, ok, nada demais. Isso se você tiver curtida, porque aquilo a pessoa pode ter em qualquer lugar, tá? Então, por exemplo, dentro de inspirações também tem histórias. Você pode usar, por exemplo, o seu dia de TBT lá para contar uma história, sabe? Para contar algo que a sua audiência vai se inspirar. Por exemplo, lá nos meus primeiros posts, eu fiz um post que era o seguinte, era uma foto minha no computador assim, tirei daqui assim mais ou menos, dessa posição, e aí tinha na foto tinha uma frase de efeito, uma frase dessas aí famosas, que eu não lembro qual era. E aí na descrição do post eu venho trazendo minhas palavras, trazendo a minha percepção sobre aquilo, a minha visão sobre aquilo. Então, dentro do terceiro tipo de post que engaja, que são inspirações ou entretenimento, se você preferir, a gente tem, por exemplo, as frases, mas que não serão soltas, serão contextualizadas. A gente tem as histórias. E aliás, sobre as frases, de preferência, faça frases autorais, tá? Então, frases, histórias. Você pode contar histórias, contar a história de um cliente seu, contar a história de alguém que teve resultado com o seu produto ou seu serviço, enfim, contar histórias de famosos também que tenham a ver com o seu negócio. A Jaqueline Salles, por exemplo, ela fez uma série nos stories de conteúdo, e é por isso que eu digo que esse conteúdo que engaja serve pro feed, pros stories, para onde você quiser. Ela fez, a Jaque fala de lei da atração, pensamentos, criação da sua realidade. A Jaque fez uma série nos stories de conteúdo contando os famosos que usaram a lei da atração, né, o poder do pensamento, para fazer as realizações que eles queriam. Então ela contou histórias, percebe? Isso vale para qualquer nicho e vale para o feed ou para os stories, tá? Então, terceiro tipo de post, inspirações ou posts de entretenimento, o nome que você quiser dar, com frases, com histórias, com memes, enfim, essa parte toda de entretenimento, tá? Inclusive, tem um aluno meu que ensina espanhol, até comentei já dele aqui, Clique Espanhol é o nome do negócio dele.
ele fez um vídeo muito legal esses dias, que era um trecho de uma música em espanhol, aí ele aparecia o texto escrito e ele ia falando pra pessoa acompanhar junto com ele. Aí ele fez isso 3 vezes. Ficou muito legal, é até difícil explicar aqui, mas opa, batemos nossa meta, alguém printa! 37! Obrigada, pessoal, obrigada pelo apoio de vocês. Quem chegou agora, fica comigo até o final, que eu vou recapitular todos os pontos que a gente viu até aqui, beleza? E você pode tirar dúvida também, pode pedir exemplo também se a gente tiver tempo. Então, terceiro tipo de post que engaja, de novo, inspiração ou entretenimento. Cabem frases, histórias, memes, músicas, o que você achar interessante, tá? Essa live não fica gravada e se alguém estiver gravando, tá descumprindo o nosso combinado, beleza? E também tem uma coisa, a galera aqui... a gente teve a maravilhosa aí do ramo de fotografia, ela, Samara, se eu não me engano o nome dela, ela fez um resumo da live de ontem. Quem sabe ela não faça hoje também, ou algum de vocês aí que acompanhou desde o início, pode fazer o resumo e compartilhar. Pode fazer o resumo e compartilhar, então a gente consegue aí depois, quem perdeu alguma parte, pegar esse resumo depois, tá? Então beleza, ó, fotografia com amor, foi ela que fez o resumo da live de ontem, quem sabe ela ajude a gente aí pra galera que tá perdendo alguma coisa. Beleza, quarto tipo de conteúdo, olha, estou no final da minha listinha, hein, vambora. Quarto tipo de conteúdo são conteúdos que muitas pessoas ou fazem, né, ou a pessoa só faz isso, só eu, ou ela para de fazer, ou ela simplesmente não faz, tá? Ou alguém que nunca faz, ou alguém que faz demais. Então, desculpa, vamos encontrar o equilíbrio aí nesse tipo de conteúdo, tá? Então, o quarto tipo de conteúdo que gera engajamento são conteúdos que traduzam a sua personalidade. Lembra que a gente falou lá da combinatividade, que a gente pega a nossa bagagem, lá no começo dessa live, pega a nossa bagagem, pega as coisas que a gente vê por aí e faz a nossa salada do jeito que a gente preferir? Então, o quarto tipo de conteúdo que gera engajamento é o tipo de conteúdo que traduz sua personalidade, beleza? Eu vou dar exemplos aqui. Oi, Vanice, tudo bem? Vanice maravilhosa, numeróloga. Gente, sigam a Vanice, Vanice Bonavigo. Não sei como se pronuncia o sobrenome, mas ela é maravilhosa, sigam ela. Numeróloga, gente, ó, maravilhosa. Ela fez uma live com a Lufiô, inclusive ontem, que eu recomendo pra todo mundo. Então, alguém falou ali, a Pri Cerqueira, falou que eu preciso beber água, né? Então tá. E olha aqui, gente, minha água tá cheinha, ela fica aqui do meu lado e eu só fico aqui danando a falar. Mas vamos lá então, temos mais 15 minutos mais ou menos. Posts que traduzam a sua personalidade. Que posts são esses? Esse é o quarto tipo de conteúdo que gera engajamento. Primeiro, suas experiências. Né? Por exemplo, quando eu fui na Disney, antes de ir à Disney, eu li o livro O Jeito Disney de Encantar Clientes. Porque eu queria ter uma experiência na Disney com os olhos de quem sabia o que acontecia nos bastidores. Então, foi uma experiência incrível. E aí eu fiz um post já falando sobre isso. Então eu trouxe, lembra, ó, a combinatividade. Meu repertório, o livro que eu li, a minha experiência na Disney e escrevi sobre isso. Post que traduz a nossa personalidade também, né? Que traduz o nosso eu, as nossas experiências, beleza? Então, primeiro ponto, experiências. E aí pode ser uma série de coisas. Pode ser, como eu disse, uma viagem, um livro que você leu, um curso que você fez. Eu já fiz uma foto há um tempo, não sei se a galera aí me acompanha desde essa época, que era um curso que eu fiz de treinadores. E nessa foto eu tava fantasiada de gatinho, eu tava com a cara toda pintada de gatinho. E aí, nessa foto eu contei o que aconteceu comigo ali, sabe? E aí eu contei, por exemplo, um exemplo bem rápido, foi que naquele curso, naquele dia eu percebi o quanto eu era muito preocupada em que tudo acontecesse perfeitamente. E às vezes eu me travava, e às vezes as pessoas estavam curtindo o momento e eu tava me impondo milhões de regras. E eu abordei um pouco disso naquele post lá. Então, dentro desse conteúdo que traduz a sua personalidade, é você trazer essa tua bagagem. Isso é algo, é um item, é um ingrediente especial na tua salada que te diferencia das outras pessoas. E aí, então, experiências, aprendizados, né? O que você aprendeu com que coisa, por exemplo. Aí, até um exemplo de combinatividade. Eu fiz um curso de stories há um tempão atrás. Antes de eu ter meu curso, antes disso tudo. Naquele curso, a especialista dizia pra gente colocar nos stories palavras que chamassem a atenção pra pessoa ligar o áudio dos stories e ouvir a gente. Foi isso que ela ensinou lá naquele curso. O que aconteceu na minha experiência? O que eu aprendi na minha experiência? Que botar palavras apenas nos stories para contar com a possibilidade da pessoa ligar o áudio não funciona.
Porque se a pessoa estiver numa situação que ela não pode ligar o áudio, ela não vai ligar o áudio. Ou seja, você fez aquilo à toa. Então, eu peguei o meu aprendizado naquele curso, né, a combinatividade aqui. Peguei a minha experiência, peguei a minha percepção sobre as coisas, testei legendar os stories, comecei a legendar e comecei a perceber que o alcance aumentava, as pessoas pulavam menos os meus stories e engajava mais também, porque pessoas em qualquer situação poderiam me ouvir, mesmo se elas, quer dizer, poderiam consumir o conteúdo, mesmo se elas não pudessem ler, porque o conteúdo estava escrito. Então, combinatividade, aprendizado. Peguei o curso lá que eu fiz de stories, experimentei por um tempo aquilo que ela me falou, percebi que não funcionava da melhor forma, que podia ser melhor e comecei a implementar da minha maneira e comecei a ensinar as pessoas. Hoje, vários profissionais de marketing que me seguem, inclusive que são contas maiores do que a minha, fazem exatamente isso porque viram aqui. Viram no perfil da Fio, que ela faz a mesma coisa que a gente tem tudo alinhado. Então, experiências, né? Viagens e tudo mais que você fez. E também seus aprendizados sobre legendar stories, legendar no dedo. Ferramenta de texto dos stories, dedo, escreve o que você falou, passa pro próximo, dedo, passa pro próximo, dedo, passa pro próximo, dedo. Dedo pra legendar os stories, tá? É isso que a gente faz. É chato? É. Dá trabalho? Dá. É melhor a gente sair enviando os stories? É, mas se fosse fácil todo mundo faria. E a gente tá aqui pra se diferenciar, não é pra gente ser mais do mesmo, certo? Então, dedo, tá? Então, quarto tipo de post que engaja é posts que traduzam sua personalidade, que tragam sua bagagem, sua essência. Dentro deles a gente tem experiências, como eu falei, viagens, conversas que você teve e tudo mais, aprendizados, como foi esse outro exemplo que eu dei, suas histórias também. Por exemplo, eu já contei num post do Dia das Crianças, e aí todo dia, 12 de outubro, todo mundo faz o post do Dia das Crianças, né? Só que eu não queria fazer um post que não tivesse o menor significado pra mim. Eu gosto de botar significado nas coisas. Então eu escolhi uma foto que eu tô no colo da minha mãe. E aí eu percebi, foi no meu aniversário de 4 anos. Meu pai faleceu no acidente de carro que eu sofri com 2 anos. Eu tinha 2 anos, né? Ele faleceu. E aí, no meu aniversário de 4 anos, foi a minha primeira festa depois que ele faleceu. E eu chorei muito naquela festa. E as pessoas me perguntaram por que eu tava chorando. E eu falei, não, tá tudo bem, não foi nada. Mas eu tava chorando por causa do meu pai, porque eu estava pensando nele. E aí, anos se passaram e nunca voltei nesse assunto com ninguém. Eu sempre guardei isso pra mim. E no Dia das Crianças, quando eu parei pra fazer o post do Dia das Crianças, olha só como é que é a combinatividade, como é que são nossas histórias. No Dia das Crianças, que eu parei pra escrever o post, que eu queria trazer um significado pro post, eu fui olhando minhas fotos pra ver, né, que foto que eu ia escolher. Achei aquela foto, me lembrei desse fato, de que ninguém sabia por que eu tava chorando, mas que eu sabia que era por causa do meu pai. E aí eu fui e escrevi um texto na legenda daquele post, dizendo que... E aí eu tive uma grande sacada nesse dia, olhando para aquele post, procurando saber o que eu ia escrever, que foi o seguinte: naquele dia eu decidi que eu ia ser forte e que eu faria tudo por mim, que eu mesma tomaria as rédeas da minha vida, porque meu pai não poderia fazer isso por mim, muitas pessoas teriam pai pra fazer, enfim. Eu decidi que eu seria dona da minha vida e que eu faria tudo que eu quisesse. E que eu não ia dar trabalho pra ninguém. Foi isso que eu decidi naquele dia. Se foi uma decisão boa ou não vem ao caso. É claro que isso tem um peso, né? Fiquei sobrecarregada, me sobrecarreguei em várias coisas. Mas naquele dia, naquele post, no Dia das Crianças, que todo mundo resolve fazer um post das crianças lá no dia 12, eu não queria fazer um post sem sentido, sabe? Eu fiquei procurando um sentido pra coisa. E aí eu olhei pra aquela foto e me lembrei disso. E aí eu me descobri olhando pra aquela foto. Eu olhei pra minha história e me descobri numa coisa que eu nunca tinha pensado. E percebi que naquele dia eu decidi que eu não ia dar trabalho pra ninguém e que eu ia ser forte e ia ser dona da minha vida. E eu tomei N decisões desde sempre. Desde criança eu decidi muitas coisas. Então, eu trouxe minha história, percebe? É a mesma coisa. Então, Dia das Crianças, vai fazer aquele post mais ou menos que todo mundo faz? Não. Vai botar sua fotinha e não vai falar nada? Aproveita a tua história, contextualiza, traz a sua essência, traz a sua personalidade também. Pessoas se conectam com pessoas. Elas te seguem por quem você é, pela forma como você trata elas, pela forma que isso tudo acontece. Elas não te seguem só porque você ensina no Instagram, porque você ensina isso ou aquilo, percebe? Eu também fiquei emocionada aqui na hora que eu tava falando, Carol. Então... quarto tipo de post que gera engajamento são suas histórias também. Post que traduzam sua personalidade, que traga suas histórias. Depois das histórias também, que traga seu estilo de vida. Um exemplo, a Fio já fez post que ela falava de uma corrida, que ela fez uma corrida de obstáculos e tudo mais. E aí ela pegou aquela história lá da corrida que ela fez e associou com, por exemplo, eu não me lembro agora exatamente, mas associou com os desafios da vida financeira, por exemplo, sabe? Então...
ela trouxe ali o estilo de vida dela. Qual é o estilo de vida da Fio? Ela é uma pessoa que gosta de escalada, a gente já subiu a Pedra da Gávea juntas, então ela gosta dessas coisas de aventura, ela gosta de esporte, de negócio de bicicleta, de caiaque, de correr, ela gosta disso, essa é a vibe dela, faz parte da essência dela. Então ela traz um pouco desse estilo de vida dela também nos conteúdos, tanto nas fotos que ela usa, a gente tem lá uma parte de lifestyle, a gente tem foto dela nessa vida pessoal dela, que traz a essência dela, quanto também na hora que ela vai escrever um conteúdo, que ela pode juntar, né, fazer essa combinatividade de uma coisa que faz parte do estilo de vida dela, que é essa parte do esporte, competição, essas coisas, com também essa parte do estilo de vida, do assunto dela. Desafios nas finanças, acontecem desafios nas finanças, né? Então a gente pode trazer o nosso estilo de vida para o nosso conteúdo e contextualizar isso. Vanice, meu número psíquico é 5? Me conta aí, Vanice. O Insta da Lufio é Domine Suas Finanças, tá? Inclusive, isso tem a ver até com o que ela faz nos produtos dela. Ela tem um produto chamado Escalada do Investidor. Por que o nome Escalada do Investidor? Porque tem um sentido da pessoa ir investindo mais pra cima, né? Com mais alto risco na jornada, se ela quiser, mas também tem a ver porque a Lu tem a ver com isso. Esse é o estilo de vida da Lu, percebe? Então, a gente tem aí esse outro item do nosso conteúdo que traduz a nossa personalidade, que é o estilo de vida. A numeróloga é a Vanice. Vanice, ela tá aí comentando aí só, é Vanice com W, tá? E o perfil da Lu, o número dela é o 5. E o perfil da Lu é Domine Suas Finanças. Então, trazer aí para o nosso conteúdo também o que traduz nossa personalidade, o que é também parte do nosso estilo de vida. E o último ponto aí desse tópico é também a gente demonstrar vulnerabilidade. Tá tudo bem a gente demonstrar vulnerabilidade, sabe? Ontem alguma seguidora me mandou assim, eu tava um tempo sem postar porque eu tava meio sem cabeça por causa da quarentena, e aí eu fiz um post explicando sobre isso. Será que eu fiz mal? Não fez mal, porque todas as pessoas vivem essa vida real que a gente vive também, sabe? A gente não vê o desafio de todo mundo, mas as pessoas vivem. Então a gente pode sim mostrar vulnerabilidade, sabe? Eu, por exemplo, eu busco sempre estar aqui, quando eu me arrumo pra uma live, eu me arrumo pra encontrar você. É como se eu fosse te encontrar no shopping, eu fosse te encontrar em algum lugar. Mas se algum dia eu estiver aqui derrotada, chorando, não sei o que, eu posso querer compartilhar isso com vocês e tá tudo bem, é minha vulnerabilidade, sabe? Por exemplo, esses dias aconteceu uma coisa que foi ruim, mas parece até um pouco engraçada, que eu não compartilhei com vocês porque eu tava esperando isso se resolver e ainda não se resolveu. E também, né, nada a ver eu fazer uma história do nada, eu gosto de contextualizar as coisas. Eu fui lavar roupa, aqui a gente tem a laundry, né, a lavanderia do condomínio. Aí eu fui lavar as roupas aqui de casa, levei um cesto de roupa pra lavar. Botei pra lavar e depois a gente leva e troca da máquina que lava pra máquina que seca. Quando eu troquei, eu falei assim, gente, que saco esse negócio de lavar roupa aqui, que a gente fica 1h30 nesse processo. Aí na hora que eu botei as roupas pra secar, eu tirei algumas peças e trouxe pra casa. Me deu um negócio assim na cabeça, eu tirei umas peças que eu gostava muito. Gente, quando eu voltei pra buscar o cesto de roupa, não estava mais lá. Roubaram o nosso cesto de roupas com as nossas roupas, sabe? Eu poderia compartilhar isso, contar essa história que parece engraçada, mas é chata pra caramba, que hoje tudo fechado, não posso nem comprar roupa na rua. E meu marido, coitado, tá quase sem roupa. E eu poderia contar isso? Poderia contar. Se eu quisesse criar um contexto pra contar, tá tudo bem. Por exemplo, a gente tá de mudança pro Brasil de volta em maio ou junho, não sei ainda quando que vai ser, se vai dar certo, né, por causa do coronavírus. Mas eu posso contar pra vocês, gente, a gente veio morar aqui, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu posso compartilhar vulnerabilidade também. Vulnerabilidade também conecta. O que não conecta hoje é vida perfeita. Mundo ideal, vida de princesa, nada acontece na minha vida. Não, isso não conecta. Vulnerabilidade sim, tá? Então, recapitulando aí os 5 tópicos que eu coloquei dentro do tópico de conteúdo que traga a sua personalidade, tá? A gente trazer ali experiências, aprendizados, histórias, estilo de vida e vulnerabilidade, beleza? Claro que tem outros exemplos também e tá tudo bem, né? A gente pode trazer outros exemplos e não tem problema nenhum. A Psy Jacques falou que o código de ética dela não permite expor o lado pessoal. Bom, dentro do seu lado pessoal, você pode compartilhar, por exemplo, os livros que você lê, os lugares que você foi, suas experiências também, sabe? Não precisa compartilhar coisas da sua vida, tipo isso que eu te contei aqui do negócio de lavar roupa, sabe? Você pode compartilhar outros aspectos da sua vida. Os livros, os cursos, as viagens, o seu estilo de vida, por exemplo, se é saudável, se não é, tá tudo bem, entendeu? E é isso, então, vou recapitular rapidinho, tem 1 minuto e meio pra encerrar essa live, que o Instagram já tá mostrando aqui pra mim a contagem regressiva. Vou recapitular então.
4 tipos de conteúdo que geram engajamento. Se alguém fez o resumo, compartilha nos stories, que eu vou compartilhar no meu, pra galera ver. Ou então compartilha lá no post de hoje, que eu compartilho também. Primeiro, conteúdos informativos, que são notícias, novidades, pesquisa, por exemplo. Conteúdos que são guias ou que são educativos, que são, por exemplo, passos, erros, melhores práticas, como, porquê e o que é. Isso são perguntas, claro. Terceiro, inspirações ou entretenimento, frases, histórias, memes, tudo contextualizado. E o 4º tipo de conteúdo, posts que traduzam sua personalidade, experiências, aprendizados, suas histórias, seu estilo de vida e vulnerabilidade. E lembrando uma coisa assim muito importante que eu anotei aqui no final, eu tenho 39 segundos. Ai, Pri, vai ser muita coisa, muito complicado, mas é isso, mas é aquilo. Beleza, mas se fosse fácil, todo mundo faria. Lembre-se disso, coloque essa frase onde você puder colocar e se lembre dela. Se fosse fácil, todo mundo faria. Se fosse fácil, todo mundo faria. Se fosse fácil, todo mundo faria. E você tá aqui pra se diferenciar, beleza? Eu tô aqui pra te ajudar nisso. Amanhã a gente se encontra aqui de novo, às 13h13 temos live. E eu vou divulgar aí o tema mais tarde. Obrigada por todos vocês estarem aqui até agora. Obrigada por a gente ter batido o nosso recorde. Um beijo e a gente se vê por aqui. Tchau, tchau.